As muralhas da Torre de Londres se erguem frias e silenciosas ao cair da noite. O vento sopra pelo Tâmisa, trazendo ecos distantes de correntes arrastadas e passos invisíveis. Entre aquelas pedras milenares, reis foram coroados, traidores foram decapitados e segredos foram enterrados para sempre. Mas há um mistério que até hoje resiste a todas as tentativas de explicação: o desaparecimento de 2 príncipes reais, crianças inocentes que entraram na torre e jamais saíram. Imagine a cena: verão de 1483, a morte súbita do rei Eduardo IV mergulha a Inglaterra em incerteza. O trono pertence agora a seu filho, Eduardo V, apenas um menino de 12 anos. Ao lado dele, seu irmão mais novo, Ricardo de Shrewsbury, de 9 anos. 2 garotos, herdeiros legítimos da coroa, levados para a fortaleza mais temida do reino sob a promessa de proteção. Dias depois, as janelas se fecham, as portas se trancam e o silêncio absoluto cai sobre eles. O povo começa a sussurrar. Servos notam que os meninos não são mais vistos nos jardins. Guardas se calam diante de perguntas e logo a dúvida se transforma em horror. Para onde foram os príncipes? Teriam sido assassinados? Teriam fugido em segredo? Ou forças mais sombrias, invisíveis, os teriam engolido para sempre? A história oficial jamais deu respostas claras. Cronistas divergiram, acusações foram lançadas, teorias se multiplicaram. E séculos depois, o mistério continua vivo, como uma ferida aberta na memória da Inglaterra. Hoje, vamos atravessar os portões da Torre de Londres e mergulhar nesse enigma medieval, onde história e lenda se misturam em cada pedra fria. O ano é 1483. A Inglaterra ainda carrega cicatrizes profundas da Guerra das Rosas. Uma longa disputa entre as casas de York e Lancaster pelo trono. Depois de décadas de batalhas sangrentas, intrigas e traições, parecia que uma relativa paz havia sido alcançada sob o reinado de Eduardo IV. Forte, carismático, vitorioso em campo de batalha, Eduardo consolidou o poder da Casa de York e estabeleceu um reinado que prometia estabilidade. Mas a morte súbita do rei, em abril daquele ano, muda tudo. O herdeiro, Eduardo V, tinha apenas 12 anos. Ainda uma criança, mas já carregando o peso da coroa sobre os ombros frágeis. Ao seu lado estava o irmão mais novo, Ricardo, Duque de Shrewsbury, de apenas 9 anos. 2 meninos em meio a uma corte dividida, onde cada olhar escondia desconfiança e cada gesto podia ser parte de uma conspiração. Nesse cenário de instabilidade, entra em cena Ricardo, Duque de Gloucester, tio das crianças. Nomeado protetor do jovem rei, ele assume o papel de guardião da coroa. Oficialmente, sua missão era assegurar que o trono fosse preservado até Eduardo atingir a maioridade. Mas rapidamente surgiram dúvidas. Estaria ele agindo em nome da família ou em nome próprio? A Torre de Londres, onde os príncipes foram levados, não era apenas um castelo, era símbolo de poder e de terror. Erguida no século XI por Guilherme, o Conquistador, suas muralhas haviam testemunhado séculos de conquistas, execuções e conspirações. Para o povo, a torre não era um lugar de proteção, mas sim de prisão. Quem entrava, muitas vezes, não saía vivo. As tensões aumentaram quando o casamento de Eduardo IV com Elizabeth Woodville foi declarado inválido, tornando ilegítimos os filhos que nasceram dessa união. De repente, os 2 príncipes deixavam de ser herdeiros incontestáveis e passavam a ser peças vulneráveis em um tabuleiro de poder. Gloucester foi coroado como Ricardo III, e os meninos, isolados dentro da torre, desapareceram dos registros públicos. A sociedade inglesa da época vivia mergulhada em boatos. As ruas de Londres ecoavam com sussurros. Os príncipes ainda estavam vivos? Estariam sendo mantidos em segredo até o momento certo? Ou já teriam sido eliminados para que ninguém mais pudesse contestar o novo rei? Os cronistas relatam que o silêncio ao redor da torre se tornava cada vez mais pesado. Esse desaparecimento ocorreu em um período em que a fronteira entre fé e superstição era tênue. Para muitos,
A torre era habitada não apenas por prisioneiros, mas também por sombras e espíritos. A ausência repentina dos meninos alimentou histórias de aparições fantasmagóricas. 2 garotos de branco vistos vagando nos corredores, chorando em silêncio. Para alguns, era o lamento dos inocentes. Para outros, um aviso divino contra a ambição desmedida dos homens. Assim, no coração da Inglaterra medieval, formava-se um enigma que desafiaria gerações. Uma mistura de poder político, drama familiar e atmosfera sobrenatural. Uma história onde cada pedra da torre parecia guardar segredos e onde cada silêncio era mais eloquente do que 1000 palavras. O verão de 1483 trouxe calor às ruas de Londres, mas também trouxe um silêncio gélido à torre. Dentro das muralhas, Eduardo V e seu irmão Ricardo de Shrewsbury permaneciam isolados do mundo exterior. Testemunhas relatam que, por algum tempo, os meninos ainda eram vistos brincando nos jardins internos, acompanhados por guardas e servos. Mas, pouco a pouco, as aparições cessaram. As janelas da torre se fecharam. As vozes se apagaram e os 2 príncipes simplesmente desapareceram dos olhos do povo. Os cronistas contemporâneos, como Dominique Mancini, um visitante italiano em Londres naquele ano, descrevem o clima de tensão. Mancini anotou que Eduardo V era tratado com grande honra, mas com crescente restrição de liberdade. Ele também registrou que os meninos pareciam estar fadados a morrer, pois o acesso a eles se tornara impossível. Esse testemunho é uma das poucas fontes da época que ainda ecoam como um grito de alerta. Enquanto isso, do lado de fora, a cidade fervilhava em boatos. Muitos acreditavam que os garotos haviam sido assassinados em segredo, talvez por ordem direta de Ricardo III, que naquele mesmo ano foi coroado rei. Outros sussurravam que eles ainda estavam vivos, escondidos em algum lugar da torre ou levados às pressas para outro refúgio secreto. A incerteza alimentava o medo, e o medo se transformava em lenda. A Torre de Londres já tinha fama sombria. Era ali que prisioneiros ilustres eram trancados, muitas vezes à espera da execução. Anne Boleyn, Thomas More, tantos outros haviam conhecido seus corredores antes do fim. Para os londrinos, a ausência dos príncipes não era apenas política, mas também um presságio sobrenatural. Diziam que, em noites de lua cheia, era possível ouvir risadas infantis misturadas ao som do vento, seguidas de súbitos gemidos sufocados. Enquanto as histórias ganhavam força nas ruas, dentro da corte, a atmosfera era de tensão contida. A rainha viúva, Elizabeth Woodville, mãe dos príncipes, buscou refúgio no santuário de Westminster, temendo pelo destino de seus filhos e pelo dela própria. Seus aliados murmuravam conspirações, mas poucos ousavam se levantar contra Ricardo III, agora firmemente coroado. O desaparecimento dos príncipes também teve reflexos na política internacional. Em toda a Europa, a notícia se espalhou como sombra. Cortes estrangeiras observavam com desconfiança a ascensão de Ricardo. Se o rei havia realmente eliminado os herdeiros legítimos, que segurança haveria em suas alianças? Essa suspeita corroeu sua imagem e seria usada contra ele anos mais tarde. Em 1674, quase 200 anos depois, trabalhadores reformando uma parte da torre encontraram uma caixa de madeira enterrada sob uma escada. Dentro dela, ossos de 2 crianças. Muitos acreditaram que eram os restos dos príncipes perdidos, finalmente revelados. Os ossos foram colocados na abadia de Westminster, em um túmulo marcado como os filhos de Eduardo IV. Mas até hoje, nenhum exame conclusivo provou a identidade daqueles restos. A ausência de provas definitivas transformou a história em um terreno fértil para hipóteses. Alguns historiadores sugerem que os príncipes foram sufocados com travesseiros durante a noite, eliminados discretamente para assegurar o poder de Ricardo III. Outros afirmam que eles foram levados em segredo para o continente, talvez sob proteção de partidários da Casa de York. O fato é que depois de 1483, nenhum documento oficial menciona a existência dos meninos. O silêncio histórico se tornou tão pesado quanto as próprias muralhas da torre, e assim,
A cada geração, novas versões do mistério surgiam. Para o povo, a torre se tornou palco de aparições. Turistas e guardas ao longo dos séculos juraram ver duas figuras infantis, vestidas de branco, caminhando de mãos dadas pelos corredores, apenas para desaparecer na escuridão. Para os estudiosos, os príncipes simbolizavam o jogo brutal do poder, onde até mesmo crianças não eram poupadas. Essa ausência, essa lacuna de informações, é o que mantém o enigma vivo. O desaparecimento dos príncipes não foi apenas uma tragédia familiar. Foi também um golpe político, um escândalo social e um trauma coletivo. Uma história em que a fronteira entre fato e lenda se dissolve, deixando apenas perguntas que ecoam até hoje. O que realmente aconteceu naquela torre? Quem ousou calar para sempre a voz de duas crianças inocentes? O desaparecimento dos príncipes não apenas lançou uma sombra sobre a Inglaterra medieval, mas também abriu espaço para teorias que, até hoje, dividem historiadores e curiosos. O silêncio oficial da época, somado à falta de registros confiáveis, criou o terreno perfeito para hipóteses conflitantes, cada uma tentando explicar como dois herdeiros reais simplesmente sumiram sem deixar rastro. A primeira e mais difundida teoria aponta para Ricardo III. Como tio dos meninos, ele tinha a posição perfeita para garantir sua custódia. E como recém-coroado rei, tinha também um motivo: eliminar qualquer ameaça à legitimidade do seu trono. Cronistas como Thomas More escreveram décadas depois que os príncipes foram sufocados com travesseiros durante a noite, sob ordens diretas de Ricardo. Essa imagem de crueldade, perpetuada por escritores e mais tarde por Shakespeare, transformou o rei em símbolo de tirania e ambição desmedida. Mas essa versão, apesar de poderosa, enfrenta lacunas. Não existem provas contemporâneas de que Ricardo tenha de fato ordenado o assassinato. Alguns estudiosos modernos defendem que a imagem sombria do rei foi construída por propagandistas da dinastia Tudor, que tinham interesse em manchar seu nome após a vitória de Henrique VII em 1485. Assim, Ricardo teria sido vítima de uma campanha política implacável. Outra hipótese ganha força, a de que os príncipes foram mortos não por ordem de Ricardo, mas por outros nobres ambiciosos. Henry Stafford, Duque de Buckingham, por exemplo, aparece como possível culpado. Próximo de Ricardo, mas também com interesses próprios, Buckingham poderia ter visto nos meninos uma ameaça e decidido agir por conta própria. No entanto, sua execução apenas alguns meses depois torna difícil confirmar até onde sua mão alcançou nesse mistério. Uma terceira linha de pensamento mira em Henrique VII, fundador da dinastia Tudor. Segundo essa teoria, os príncipes poderiam ter sobrevivido até a ascensão de Henrique, sendo então eliminados para evitar reivindicações futuras ao trono. Embora menos popular, essa versão revela o quão turvo era o jogo político, onde cada herdeiro legítimo poderia se tornar um risco letal. Há ainda as teorias alternativas, mais raras, mas igualmente fascinantes. Alguns acreditam que os príncipes não morreram, mas foram contrabandeados para fora da Inglaterra. O surgimento de falsos herdeiros nos anos seguintes fortalece essa ideia. Lambert Simnel e Perkin Warbeck se apresentaram como sobreviventes da Casa de York, atraindo seguidores e ameaçando a estabilidade da coroa Tudor. Ainda que ambos tenham sido desmascarados, o simples fato de reunirem apoio mostra como a dúvida permanecia viva na memória popular. Além da disputa política, existia também a dimensão espiritual e supersticiosa. Muitos viam o desaparecimento dos meninos como um castigo divino ou um sinal dos céus. Crônicas falam de visões de crianças chorando nos corredores da torre, de vultos brancos que se dissolviam diante dos olhos dos guardas. Para uma sociedade medieval profundamente marcada pela religiosidade, essas histórias não eram apenas lendas, eram advertências. O conflito entre fé e razão se torna evidente. De um lado, a interpretação sobrenatural, onde a ausência dos príncipes se transforma em maldição. De outro, a análise pragmática. Em tempos de luta pelo poder, era comum que rivais fossem eliminados.
mesmo que fossem apenas crianças. Os príncipes, portanto, seriam apenas mais duas vítimas da brutalidade da política medieval. O clímax dessa discussão acontece quando confrontamos as descobertas posteriores. Os ossos encontrados em 1674, enterrados sob uma escada da torre, alimentaram a crença de que a verdade finalmente havia vindo à tona. Contudo, sem análises modernas conclusivas, pois a coroa britânica impede testes de DNA, a identidade daquelas crianças permanece incerta. Assim, mesmo quando parece que a história se revela, ela se fecha novamente em mistério. No fim, o desaparecimento dos príncipes expõe mais do que uma tragédia familiar. Ele escancara a lógica impiedosa do poder. Em uma Inglaterra marcada por guerras dinásticas, alianças frágeis e ambição desmedida, a inocência não garantia proteção. E talvez seja por isso que essa história ecoe tanto, porque mostra que, até mesmo a coroa mais dourada, pode esconder sombras profundas. Diante de tantas versões, o que realmente podemos afirmar com segurança sobre o desaparecimento dos príncipes na torre? Primeiro, os fatos comprovados. Eduardo V e Ricardo de Shrewsbury foram levados à Torre de Londres em 1483, após a morte de seu pai, Eduardo IV. A justificativa oficial era protegê-los até a coroação do jovem rei. Mas, no mesmo ano, o parlamento declarou ilegítimos todos os filhos de Eduardo IV, abrindo caminho para a coroação de Ricardo, Duque de Gloucester, como Ricardo III. Depois desse ponto, não há nenhum registro oficial que comprove a presença ou o paradeiro dos meninos. Segundo, as fontes. Cronistas como Dominique Mancini relataram que os príncipes foram vistos pela última vez no verão de 1483, já com liberdade severamente restringida. Décadas mais tarde, Thomas More escreveu uma versão detalhada do suposto assassinato, mas suas informações podem ter sido influenciadas pela propaganda Tudor. Portanto, não há consenso acadêmico sobre a confiabilidade desses relatos. Terceiro, a descoberta de ossos em 1674. Enterrados sob uma escada da torre, foram interpretados como sendo dos príncipes. A pedido de Carlos II, os restos foram transferidos para a Abadia de Westminster, onde permanecem. Contudo, a Igreja e a Coroa Britânica não autorizam análises de DNA que poderiam confirmar ou refutar essa hipótese. Assim, até hoje, a ciência não conseguiu encerrar o mistério. Por fim, as lendas. Relatos de fantasmas infantis vagando na torre persistem por séculos. Para historiadores, são fruto da memória coletiva e da necessidade de dar voz ao silêncio da história. Para os visitantes, são um lembrete de que a torre não guarda apenas pedras antigas, mas também ecos de vidas interrompidas. Em resumo, os príncipes desapareceram e ninguém sabe como ou porquê. O que temos são fragmentos, versões conflitantes e um silêncio que continua a ecoar. O mistério dos príncipes na Torre de Londres permanece como uma das histórias mais perturbadoras da Idade Média inglesa. 2 meninos, herdeiros legítimos, foram levados a um castelo que simbolizava poder e segurança, mas se transformou em seu túmulo invisível. A ausência de provas definitivas mantém o enigma aberto, permitindo que a dúvida continue viva, geração após geração. Para alguns, o desaparecimento foi apenas mais um capítulo cruel na disputa pelo trono. Para outros, foi o prenúncio de uma maldição que pairaria sobre os reis da Inglaterra. Seja qual for a verdade, o fato é que o destino de Eduardo V e Ricardo de Shrewsbury expõe a fragilidade da inocência diante da ambição. Hoje, ao visitar a torre, turistas caminham pelos mesmos corredores onde os príncipes foram vistos pela última vez. Alguns juram sentir um frio inexplicável, outros afirmam ouvir passos leves ou vozes infantis. Talvez seja apenas imaginação, ou talvez seja a história se recusando a ser esquecida. O que podemos aprender desse enigma, que a busca pelo poder, quando guiada pela ambição cega, apaga até as vidas mais puras, e que certos segredos, guardados por pedras e sombras, resistem ao tempo? E você?
Acredita que os príncipes foram vítimas de um crime silencioso, ou que sobreviveram escondidos, apagados da história. O mistério permanece. A resposta talvez esteja ainda atrás das muralhas da torre.